Os maiores astrônomos da Sociedade de Astronomia Incoerente se reúnem para uma grande reunião, para debater sobre um novo projeto que estava sendo analisado pelo professor mestre da sociedade. Todos aguardavam ansiosamente a chegada do professor no salão. As damas de honra chegam na sala anunciando a entrada do grande astrônomo. Também trazem telescópios para cada um dos presentes. Ao chegar ao local, o professor cumprimenta os colegas e pede para que se sentem. E magicamente, os telescópios que seguravam se transformam em bancos, para que possam se sentar. Após isso, o mestre começa a apresentar seu projeto. Desenha na louça um globo terrestre, uma lua, e sobre o globo desenha um canhão gigante. A narrativa meio boba e lúdica abre as cortinas da criatividade para uma nova forma de arte. Isso seria a melhor forma de descrever Viagem à Lua de Georges Méliès. Lançado em 1902 na iminência de um novo século, dirigido, roteirizado e editado pelo próprio Méliès. A obra, baseada nos clássicos Viagem à Lua e 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne, representa em diversos pontos o início da tecnicidade e uso de efeitos especiais, assim como também o desejo de contar uma história de fundo, algo até então quase não utilizado na recém-nascida sétima arte. Na verdade, a obra é considerada por muitos um dos primeiros exemplos de narrativa dentro de um filme, bem como Georges Méliès, pai do cinema de ficção. Como assim? Explicamos. Até então, o cinema era uma forma de expressão na arte que retratava situações rotineiras, pequenos acontecimentos ou partes comuns do dia a dia dos cidadãos europeus, bem como seus hábitos ou engenhos. Como a própria primeira película criada pelos irmãos Lumière, A Saída da Fábrica Lumière em Lyon, esse hábito refletia a perspectiva dos Lumière, visto que ambos irmãos viam o cinematógrafo, aparelho pai de todos os projetores, como uma invenção voltada para registros científicos, não realizando a revolução social e artística que o aparelho representava. Sendo homens do seu tempo e meio, empresários donos de fábricas de películas fotográficas, era aceitável seu pensamento voltado para a venda do aparelho, seja para instituições acadêmicas ou para pessoas que desejavam registrar pequenos quadros em movimento. Seguindo o mesmo raciocínio, Georges Méliès, mágico e artista pantomimeiro na época, esteve presente na primeira exposição de curtas dos Lumière, percebendo a partir de sua percepção pessoal, fantasiosa e criativa, o potencial verdadeiro daquele aparelho, visto que diversos conceitos presentes no teatro, como marcação, enquadramento e uso de ambientes montados, eram possíveis de serem captados pela máquina e repetidos. Gastando na época quase todas as suas economias pessoais e do seu irmão, Georges começou a conceber diversos conceitos básicos para a criação de um filme, como o uso de figurinos, superposição, edição a partir de cortes milimétricos entre um quadro e outro, o uso de cenários fantásticos recheados de criaturas feitas de modo prático, além de ser o primeiro exemplo de películas com mais de 10 minutos, algo até então impensável para os padrões dos pequenos curtas com moças dançando ou truques de mágica sendo reproduzidos nas telas, feito por outros visionários também no campo da sétima arte. Porém, Viagem à Lua é um marco simbólico de todo o processo de Méliès e sua equipe quanto aos resultados dos filmes anteriores gravados, assim como também representando novos meios de relação entre a produção de conteúdo visual, afinal o filme era mudo na época, como também as concepções comerciais do cinema em uma época antes do reduto de Hollywood se transformar no grande centro de produção cinematográfica. Isso fica claro diante do resultado comercial do filme, visto que foi pirateado massivamente nos Estados Unidos. Para desgosto de Méliès, contudo, o filme foi um sucesso na Europa, sendo rodado várias vezes ao longo dos dias com salas lotadas, gerando bons lucros a Méliès, como também pagando os altos gastos da produção do filme, resultado de liberdades e dos desejos de Méliès para a produção, com a presença de um cenário mecânico, o uso excessivo de gesso e tela, o gasto extra com outros técnicos contratados por fora, além de pagamento adiantado para atores experientes que Méliès contratara. Este empenho se demonstra também em um dos primeiros registros de película pintadas à mão, gerando versões coloridas para o filme e algumas cópias, um trabalho demorado e custoso, feito pessoalmente por Méliès e sua mulher. Caindo no ostracismo nos anos seguintes, a obra foi quase que perdida em parte devido ao esforço de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, quando estúdios como o de Méliès foram invadidos por soldados franceses para o confisco de filmes para a produção de botas, ocasionando a amargura e a aposentadoria de Méliès, esta marcada pela tragédia pessoal também da morte de seu filho no fronte. Entretanto, um esforço de dois cineastas da década de 20, Jean-Claude e Jean-Jacques Leroy, permitiu a localização de duas cópias incompletas do filme, encontradas em 1929 e 1930. O filme completo seria recuperado somente em 1997, através de um esforço gigantesco de fontes feitos pela instituição criada pela família de Méliès. A dificuldade em recuperar os originais não só aponta para a brutalidade e falta de cuidado no início do cinema com suas obras, como as dificuldades em localizar estas películas
Isso demonstra-se na única cópia colorida da obra recuperada em 1993. Seu estado era tamanho degradado que somente em 2010, depois de um minucioso trabalho de restauração, foi possível a rodagem do original agora digitalizado. Para determinado trabalho, foi necessário tanto o uso de fragmentos do originais em preto e branco, bem como um gasto de $1 milhão, e, com o filme sendo apresentado em 2011 no Festival de Cannes, 109 anos depois de seu lançamento. A obra de Méliès é um marco na história do cinema, influenciando desde seu início as primeiras gerações de cineastas, mesmo diante das dificuldades para sua existência. Abrindo portas para a sétima arte se tornar uma forma de puro entretenimento, Méliès mostra a magia que o cinema pode mostrar ao mundo, não se preocupando em filmar a realidade, mas relatar sonhos e as possibilidades que o homem pode alcançar quando deseja voar. Seria um ato falho de fato, não citar Viagem à Lua como o primeiro filme de ficção da história do cinema.